Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como dobrar os dividendos da sua carteira com 3 estratégias simples. Então, caso esse vídeo te agregar de alguma forma de trazer alguma informação relevante, considere se inscrever no canal e deixar o like. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. E sobre a primeira estratégia é o Dividend on Cost. E o Dividend on Cost é o dividendo em relação ao valor que você pagou sobre aquele ativo. E eu peguei aqui um exemplo do Banco do Brasil, simulando vários valores para mostrar na prática que o preço que você paga pelo aquele determinado ativo vai impactar diretamente no seu dividendo. Então, olhando aqui para a primeira simulação, se você aportasse R$10.000 com o Banco do Brasil valendo R$30, você compraria 334 ações. E o dividendo por ação, que é o dividendo projetado para esse ano de 2023, é R$4,89, e multiplicando esse dividendo por ação pela quantidade de ações, a renda gerada seria R$1.633,26. nos gerando um dividend yield de 16,3%. Agora, nota-se no segundo exemplo, se o Banco do Brasil estivesse cotado a R$35 com o mesmo aporte de R$10.000, ele consequentemente compraria menos ações do que no exemplo anterior. Agora ele está comprando 286 ações e com o mesmo dividendo por ação de R$4,89, a renda gerada seria R$1.398,54, com um dividend yield de 13,97%. Então, o preço que você paga pelo ativo é fundamental para o dividendo que você vai receber lá na frente. O preço importa e muito. Então, quanto menos você pagar por um ativo, mais ações você irá comprar, mais dividendos você irá receber e o seu dividend yield será maior. Olhando aqui para o terceiro exemplo de R$45, com o mesmo aporte de R$10.000, você irá comprar menos ações do que no primeiro exemplo. Agora você só vai comprar 223 ações e com um dividendo por ação de R$4,89, a sua renda gerada seria R$1.090,47, com um dividend yield de 10,86%. Então, nessa pequena simulação mostra de forma bem simples que o preço é fundamental para você receber mais dividendos. No primeiro exemplo, você receberia mais de R$1.600 e no último exemplo, você receberia um pouco mais de R$1.000. E o dividend yield gerado em relação aos dois exemplos dá uma diferença de quase 6%. Então, cada vez mais façam suas projeções das suas ações e paguem o menor valor possível para receber aquele dividendo esperado. E já indo para a segunda estratégia, que é reinvestir os dividendos. Eu particularmente, quando comecei a investir, eu não reinvestia os dividendos. E isso, para quem está construindo um patrimônio, é fundamental. Não deve se recolher os dividendos quando você está construindo o seu patrimônio. Aqui tem uma pequena tabela que mostra várias ações e os seus retornos com o reinvestimento e sem o reinvestimento. Já olhando aqui no primeiro exemplo, a Petrobras, ela teve um dividendo absurdo em 2022 de mais de 57% aqui na ação preferencial e o retorno com reinvestimento foi mais de 88%. Agora, se formos ver o retorno sem o reinvestimento, foi um pouco mais de 12%. Então aqui já mostra a total diferença de reinvestir os dividendos. Aqui mais abaixo, o exemplo da Gerdau, ela teve um dividendo de mais de 18% e o retorno com reinvestimento foi um pouco mais de 8%, porém o retorno sem o reinvestimento foi menos 12%. Aqui mais abaixo, o exemplo da Bradespar, ela teve um dividendo de mais de 15% e o retorno com o reinvestimento foi mais de 22%, porém o retorno sem reinvestimento foi menos 52%. Então, reinvestir os dividendos pode até mesmo te tirar do prejuízo daquela ação, como foi o caso da Bradespar e da Gerdau. E para quem está começando a investir ou está no processo de construção de patrimônio, não reinvestir os dividendos só irá minar o seu progresso. É claro, quem está no começo, provavelmente o seu dividendo não irá dar para reinvestir, porém, deixa na corretora e quando você for fazer o novo aporte, você junta esse valor e reinveste o dividendo. Um outro exemplo que mostra que o reinvestimento dos dividendos faz a diferença é que nessa carteira hipotética eles usaram o índice Ibovespa. E sabemos que o índice Ibovespa não é dos melhores índices, mas veja a diferença, não sendo um dos melhores, eles aportaram R$10.000 nessa simulação em 1999 e não reinvestiram o dividendo. Em 2019, o valor de R$10.000 se tornou R$97.587. Um retorno de 812% não é um retorno ruim. Porém, veja a diferença para o segundo cenário. Os mesmos 10.000 aportados em 1999, porém agora com o dividendo reinvestido. E o retorno é de mais de 2.965%.
100%, ou seja, um retorno de mais de 3 vezes o resultado anterior do primeiro cenário. Então, se você está no processo de construção de um patrimônio, faz total sentido reinvestir os dividendos. E a terceira e a última estratégia é estabelecer um preço teto. E o preço teto, para quem não sabe, é o máximo de valor que você irá pagar por determinada ação para receber aquele dividend yield esperado. Aqui mostra uma tabela pessoal da carteira do canal e vou usar o primeiro exemplo do Banco do Brasil. O dividendo esperado por ação nesse ano é de R$ 4,89 por ação. E isso, pessoal, é o dividendo que eu projetei, não necessariamente será esse dividendo. Então é importante que vocês projetem os dividendos das empresas de vocês para ter uma noção do quanto aquela empresa irá pagar e o quanto você está disposto a pagar pelaquela empresa para receber esse dividendo. Então, como o Banco do Brasil, o dividendo por ação é R$ 4,89, esse dividendo dividido pela cotação atual, que é R$ 46,76, vai dar um dividend yield por ação de 10,46%. E o meu preço teto, ou seja, o máximo que eu quero pagar para receber esse dividendo do Banco do Brasil, é R$ 46,50. E caso eu pague até esse valor, o meu dividend yield esperado por ação é 10,52%. E como a cotação atual está acima do meu preço teto, eu não tenho margem de segurança. Notamos que a minha margem de segurança está negativa. Então, consequentemente, eu não irei aportar até eu atualizar esse preço teto conforme os resultados da empresa ou essa cotação ficar abaixo do meu preço teto. E aí teremos uma margem de segurança positiva e assim eu posso aportar até meu preço teto. Lembrando, o preço teto é o máximo de valor que você vai pagar por um ativo para receber aquele dividend yield por ação esperado. Ou seja, o mínimo que eu quero receber de dividend yield por ação do Banco do Brasil neste momento é 10,52%. Então, menos que isso eu não irei aportar. O segundo exemplo aqui que eu vou usar é a Irani. Ela está cotada a R$ 10,47 e o dividendo projetado por ação é de 93 centavos. E esse dividendo por ação em relação à cotação atual nos daria um dividend yield por ação de 8,88%. E o meu preço teto atualmente para a Irani é R$ 11,00. E como ela está cotada a R$ 10,47, eu tenho uma margem de segurança positiva de mais de 5%. Então, nesse caso, ela está abaixo do meu preço teto. Ou seja, ela está apta para caso eu queira aportar. Ou seja, o máximo que eu pagaria na Irani atualmente seria R$ 11,00. E fazer uma tabela com todas as suas ações com o dividendo projetado e com um preço teto é fundamental para você não pagar caro por aquela empresa. Se você pagar caro por uma empresa, mesmo que ela paga 90%, 100% de payout, aquele dividendo não será atrativo. Pegando um caso aqui da bolsa bem famoso que é a Ambev, ela tem um payout de mais de 80%, ou seja, ela distribui mais de 80% do lucro da empresa em forma de dividendos. Porém, como ela é uma empresa cara, com mais de 15 vezes o seu PL, notamos que o dividendo não é atrativo. O dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 3,58%. Então, mesmo ela tendo um payout bem alto, ela não paga um bom dividendo, mesmo que ela tenha um payout de mais de 80%, e o payout é a porcentagem do lucro líquido que é destinado aos acionistas em forma de dividendos e juros sobre capital próprio, ou seja, isso quer dizer que 80% do lucro da Ambev é destinado a dividendos. Porém, por ela ser cara, o seu dividendo não é atrativo. O seu dividendo atual, que é o maior dos últimos anos, não chega nem a 6%. Então, estabelecer um preço teto para suas ações é fundamental para você não pagar caro por um ativo e receber mais dividendos. Então é isso, pessoal. Hoje eu mostrei como dobrar os dividendos da sua carteira com 3 estratégias bem simples. Falei sobre o dividend on cost, que quanto menos você pagar por uma ação, maior será seu dividendo. Mostrei 2 exemplos da importância de reinvestir os dividendos na construção do patrimônio, mostrando de forma prática o quão fundamental é. E no último exemplo, mostrando a importância do preço teto, que estabelecer um preço teto te faz não pagar caro por uma empresa e receber mais dividendos. Então, caso esse vídeo te agregar de alguma forma, te trazer alguma informação relevante, considere se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda bastante o crescimento do canal e eu agradeço. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!